Só pra deixar claro que eu tô gripado. Então a minha voz não vai estar das melhores pra gravar esse vídeo aqui. Além do mais, eu tenho a língua presa, entendeu? Então um fonoaudiólogo também ajudaria. Mas enfim. Vamos lá, o que eu gostaria de discutir aqui é a organização dos textos, né? E talvez muitos vão me criticar ou me julgar, porém eu gosto de fazer uso do Google Drive, né? Do Google Drive para mim fazer todo o apanhado, né? De pastas e arquivos que eu tenho. Então ali eu consigo fazer arquivos de texto, PDF, Excel e deixar tudo bem armazenado. Eu sei, eu conheço o Notion, eu conheço o Obsidian, mas eu não consigo usar, tá? Eu não consigo me habituar. São tantos anos já usando o Google Drive que, infelizmente, não tem como, cara. Não tem como fazer essa transição da maneira correta, entendeu? Sei lá, eu me sinto bem travado. E pra não impedir o fluxo de trabalho, cara, eu prefiro manter tudo aqui, né? Eu já fiz uso do Notion algumas vezes. Tenho até algumas coisas lá que eu tenho que importar, trazer de volta pro Drive. Mas, cara, não dá, velho. Enfim, vamos lá. Aqui, mesmo alguns podendo julgar que isso daqui é minimamente inferior, dá pra fazer tudo que os outros fazem, né? Não vou dizer que de uma maneira melhor, porém a maneira da qual eu mais estou adaptado a fazer. Então é o seguinte, aqui eu fiz uma apanhada dos meus cadernos físicos, eu acho que eu falei disso no último vídeo, né? Que eu tenho diversos cadernos físicos, porém não passei esses arquivos para o meio digital. E é o que eu comecei a fazer ontem, né? Então eu peguei, cara, eu trabalho CLT, eu trabalho em portaria, porém aonde eu trabalho eu tenho muito tempo livre, né? Pode ser um pouco, é, como eu posso dizer, contra-intuitivo, né? Dizer que eu tenho tempo livre em um trabalho, mas enfim, é um trabalho de portaria, então não é sempre que aparece a quem você tem a atender, né? Então ali eu tenho um computador disponível para mim. E quando dentre esse intervalo onde eu preciso trabalhar lá, eu trabalho para mim, né? Então eu faço essas organizações, além de estudar YouTube, fazer meus arquivos para poder criar os próximos vídeos, né? E daí por diante. Então, com esses tempos livres que eu tenho por lá, eu vou organizando diversos arquivos, né? Não vou mostrar os outros que eu tenho, vamos focar somente nisso daqui, porque eu acho que já tem um volume interessante de informações aqui para poder passar para frente, né? Ó, aqui são os títulos, né? Que eu vou retirando dos arquivos que eu tenho nos cadernos, né? Nos diários. E cada título desse eu vou colocando uma ideia dentro dele, né? E pode ver que os títulos eles fazem menções aos links, né? Que é a maneira que eu gosto de organizar. E dentro, né? A partir desses links aqui, eu também incluo essa lista de tarefa aqui, ó, lista de verificação. Por que eu gosto de fazer dessa maneira? Porque dentro dele, vamos acessar isso daqui como exemplo, ó, eu tenho aqui um tópico cheio de ideias que eu posso dizer que são aforismos, né? Que eu tava fazendo na época de 2023, como viram no título, né? E aqui são várias ideias, certo? E dentro de cada arquivo desse, eu gosto de fazer uma discussão entre eu com o meu eu do passado, para ver o que eu concordo com aquilo, né, o que mudou e o que eu posso reaproveitar, entende? A partir dessa parte onde eu inseri essa barra, eu utilizo para escrever, né, coisas abaixo aqui do que eu concordo, discordo e daí por diante. Aqui eu não fiz isso, porque como pode ver, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa com a qual eu tenho que discutir aqui para saber se vai para frente ou não. Mas eu posso dizer que eu concordo
com algumas das várias coisas que tem aqui, né? Como o vazio é o desconhecido, certo? Pouco óbvio, mas enfim. O vazio é um resumo preguiçoso, certo? Já vai para algum lugar. Nenhum ser humano vale a pena o esforço, que eu discordo concordando. Enfim, se eu for focar nisso daqui, a gente vai entrar numa discussão filosófica muito, muito grande, né? Que também é o foco do canal, mas enfim. Vamos fazer o foco na estrutura aqui, que é melhor. Porque senão vai ficar muito longo. Que não seria ruim, né? Eu acho que vocês gostariam, mas tá bom. Ó, deixa eu ver se a gente tem aqui um outro exemplo. Esse aqui não tem estrutura de tópicos, né? Aqui são uma ideia fechada, certo? Que eu também não fiz a discussão, mas ó, eu nem comentei isso daqui, né, para deixar explícito que não estava dentro do texto. Mas é o seguinte, a minha letra nessa época aqui, eu estava iniciando, né, nas minhas anotações. Então eu ainda não tinha uma letra fixa para manter. Eu vou até incluir algumas fotos aí depois, mas eu não tinha uma letra fixa para manter diante do que eu anotava, né? E eu tenho essa facilidade de alterar minha letra, alterar a maneira com que eu escrevo. Não sei se isso daí é uma questão de neuroatipicidade, né? Existe essa palavra? Acho que sim, né? De neuroatípico, enfim. Mas minha letra altera com muita facilidade. Agora, hoje em dia, eu cheguei numa versão que, mesmo ela sendo difícil para as outras pessoas lerem, para mim é muito prático, né? Só que aqui, nesse momento, eu não consegui seguir pra frente com o meu pensamento porque tava impossível, cara. Impossível de ler. E eu tava até interessado, mas eu deixei de lado, cara. Depois eu volto nisso daqui. E pode acontecer com vocês também, né? Se você tiver um acervo de arquivo que é muito antigo, ele pode chegar nesse nível aqui de você não conseguir ler porque, porra, sua letra antiga poderia ser muito complicada de se entender, de se compreender, né? Principalmente em cadernos pequenos. Então, leve isso em consideração, né? Quando você for escrever um caderno, tente fazer uma caligrafia que ela seja legível, pelo menos. Até para você pode ficar difícil no decorrer do tempo. Vamos lá, ó. Mais um checklist aqui. E são de coisas que talvez eu já tenha discutido atualmente, né? Porque por ser um volume antigo, talvez eu já tenha discutido com o decorrer do tempo, mas eu não consigo levar em consideração agora, né? Não fiz esse levantamento ainda. Mas aqui é o seguinte: também pode ser levado em consideração fazer da mesma maneira que aqui, né? Ó. Vamos lá. Também pode ser levado em consideração fazer da mesma maneira que foi feito aqui, tá? Porque é a estrutura que vai seguir. E é a estrutura que eu sempre procuro fazer. De colocar os links de acordo com os títulos para fazer um melhor movimento entre um arquivo e outro, certo? E vai seguir da mesma maneira, entende? Aqui eu vou incluir os títulos, depois dos títulos os links e fazer um vínculo entre eles, né? Como pode ver, tem vários que eu preciso discutir, né? Não sei se os tópicos são tão relevantes hoje em dia, eu acho que sim, né? São bem filosóficos, na verdade, né? Principalmente esse de ídolos. Os ídolos da sociedade atual, do passado, e como serão os do futuro, né? Levando em consideração como está a estrutura do que a gente tem hoje em dia e do que foi antes, né? Porra, é bem interessante, na verdade. Tá, o porquê das coisas, enfim. E esse aqui é ótimo, tá? O prazer nas coisas feitas pelo intelectual. Isso daqui é algo que eu encontrei
bem recentemente, cara. Mesmo eu tendo construído isso com o decorrer do tempo, né? Eu não conseguia focar da mesma maneira que eu foco hoje. E enxergar que isso daqui é um valor grandioso, pô. Grandioso, é maravilhoso. Você saber que você tem coisa sendo feita. E que é coisa palpável, sabe? Que você pode mexer. Cara, é incrível. É um trabalho maravilhoso você fazer esses registros, né? Enfim, cara, eu gosto pra caramba. Fico animado, por mais que eu não consiga passar em palavras, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, minimalismo, tá. Isso daqui é um tópico ótimo pra vídeo, tá? Depois, muito provavelmente, eu vou colocar um vídeo sobre isso no canal, certo? Os projetos, tá. Isso daqui eu não posso mostrar pra vocês. Quer dizer, eu posso ou não posso? Enfim, deixem aí nos comentários, né? Vamos saber se alguém tem a vontade de ver o que tem aqui. Vamos lá, os hábitos. Tá, aqui posso mostrar pra vocês, ó. Eu comecei a ter uma... Calma aí. Ah, tá. Consegui organizar melhor. Continuando. Aqui eu tive uma ideia de como eu ia fazer, né? Essa questão da conversa entre o atual e o antigo, né? Das versões do próprio eu que estava escrevendo, né? Eu não tinha começado ainda a utilizar a ideia da barra, né? Porque ela veio depois. Mas aqui os comentários eu fiz bem abaixo dos tópicos, né? Porque o que estava no livro, no caderno? Essa parte, os tópicos em si, certo? Porém, esses comentários que vem embaixo, esse aqui, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui, foi retirado depois, né? Depois eu fiz essa conversa. E é bem interessante, cara, realizar esse tipo de diálogo, né? Eu acho incrível, meu. Tá doido? Porque aqui, por exemplo, ó, não sei vocês, mas eu tenho um cuidado extremamente desastroso com a minha casa e as minhas coisas, né? Isso porque eu moro sozinho. E eu moro sozinho desde 2022, 2021, né? Eu tenho familiares próximos aqui, só que aquele tipo de coisa, né? Você não vai levar seus problemas pra fora, né? Não é uma coisa boa de se fazer. Então, tem momentos que minha casa vira um caos, velho. Porque o foco para pessoas que são parecidas comigo, ele fica bem dividido, sabe? Entre as coisas que você quer fazer intelectualmente e as coisas que você tem que fazer no mundo físico, sabe? Porque é um trabalho parecido, porém não é o mesmo, né? Igual aqui, você lavar uma louça não é a mesma coisa que você escrever um registro, que você escrever um pensamento, ou construir alguma coisa, ou desenhar, sabe? Que são coisas que eu gosto de fazer. Também jogar videogame, mesmo que hoje em dia eu não consiga jogar da mesma maneira que antes. Porém, é isso, sabe? Leitura também, que eu venho praticado mais de uns tempos pra cá. São coisas diferentes, né? Acho que você já conseguiu compreender isso. Porém, eu não sei como é que é pra você. Pode até me dizer aí se você sofre da mesma mazela que eu, né? Que coisa simples, cara. Lavar louça, dobrar roupa, limpar a casa em si, sabe? Inclusive eu até escrevo aqui, ó. Sempre tive dificuldade com a organização da minha casa. E isso é um dos grandes problemas que me deixam anestesiado para o movimento dos meus outros deveres. E é algo que eu preciso de uma mudança rápida, né?
E talvez a criação de um sistema para me auxiliar com isso, com uma agenda ou coisas do tipo, né? Isso daqui eu não tenho nenhuma prática, né? Se algum de vocês tiver algum tipo de prática nesse tipo de assunto, passe o conhecimento para frente, me ajude. Porque eu não sei a melhor maneira de organizar, né? Hoje em dia a gente tem vários, várias ferramentas que podem ser utilizadas, né? Inclusive inteligência artificial com o OpenCloud, o Hermes Agente também. Coisas que eu não fui atrás de pesquisar a fundo, né? Eu tive um tempinho para mexer com isso, porém eu mexi só com Cloud. Com, perdão, com Cloud não, com o OpenCloud, né? Eu mexi com isso no mês passado, porque eu estava de férias, né? Fui viajar lá para o Pernambuco, fiquei no interior por um bom tempo, né? Uns 27 dias, isolado, no meio do mato. E eu tive tempo de mexer com isso, né? Criei algumas coisas que não foram muito promissoras, né? Porque foi de primeiro contato. Mas eu achei interessante. Tá evoluindo muito bem. Inclusive essa questão de como é que se diz? Flow code, vibe coding. Lembrei. Essa questão do vibe coding, ela tá ficando cada vez melhor. Só que eu concordo com, não sei se vocês conhecem, o Fábio Akita, que ele diz que toda essa emergência, né, das ferramentas de IA para auxiliar com a criação de código e material bruto para ser utilizado em programação, ele não é uma ameaça propriamente dita a quem coexiste, né, naquele meio, né, para quem trabalha com isso. Não é uma afronta ao seu emprego. Na verdade, é uma ferramenta para auxiliar no seu emprego. Enfim, é realmente isso. Porém, para caras igual a mim, que não tem paciência alguma para programação, eu já tentei programar, mas é extremamente complicado, cara. É difícil de fazer isso, de entrar na minha cabeça. Pode ser que no futuro eu consiga, né? Porém, o meu foco em outras coisas acaba me tirando daquilo, né? E o meu foco em outras coisas, eu digo com relação a exatamente o que eu tô fazendo aqui, né? Esses trabalhos intelectuais, né? De você levar um pensamento pra frente, trazer ele de volta, refletir. Ele é realmente um trabalho. É complicado, cara. Você tem que demandar muito tempo pra fazer isso. Então, não tem como conciliar tantas coisas assim ao mesmo tempo. Inclusive, tem uma filosofia que julga, que visa, né, resolver isso, que eu posso trazer depois, né, pra debate com a gente aqui no canal, mas em resumo é isso. Ó, lembre-se que isso daqui é de 2023, tá? Vamos lá, organização cognitiva, certo? Escrever um journal é de grande ajuda. Aqui eu digo em relação a ter o livro físico, né? Para você poder fazer suas anotações, né? O que é, e não vai deixar de ser nunca, tá? Uma das maneiras mais intuitivas de se fazer. É intuitivo, porém não é prático. Porque eu já disse, né, no vídeo passado que você levar o celular para um canto e para o outro é muito mais prático do que você levar um caderno do canto para o outro. Claro que tem versões menores ali, mais finas e tal, porém é muito trabalho, sabe? Pelo menos para mim. E nesse momento da minha vida é muito dinheiro, né? Eu consigo levar, inclusive eu levei todos os meus cadernos ontem pro trabalho, né, para mim saber qual deles que eu ia utilizar primeiro. E no fim das contas foi um pequeno que eu tenho, que eu utilizei. Poderia ter levado só ele, mas eu levei todos, enfim. E mesmo o meio digital, ele sendo muito prático, eu acho que nunca vai tirar o mérito do caderno e da caneta, né? Do papel e da caneta. Eu acho que hoje em dia eu vou usar principalmente mais em momentos onde eu tô
em uma mesa, né, em momentos que eu tô inerte ali parado, do que em viagens e em momentos que eu tô na rua, sabe? Porque esses aí, invariavelmente, é mais viável você usar seu celular, né? Mas tá bom, vamos lá. Organização cognitiva é uma das partes mais importantes, né? E escrever um journal é de grande ajuda. E aqui meu comentário póstumo, né? Póstumo, mano. Meu comentário recente. Tanto ajuda que hoje é uma das minhas atividades mais orgânicas em minha vida. Escrever sobre tudo e exportar meu raciocínio para as palavras em registro. Já se tornou um ato natural para mim, né? E eu espero que tenha mais pessoas aí, mundo afora, que tenham essa facilidade, né? E se não tiver, é fácil de criar. Muito fácil. É só começar, né? Começando que você, com o passar do tempo, vai encontrando a constância. Isso daqui também eu achei muito importante, né? Ser rígido com suas vontades. Interessante pra caramba isso daqui. Essa é uma das questões que mais sofre impacto quando se está ignorando. Tá, aqui escrevi errado. Quando se está ignorando um dos seus deveres. Um exemplo que já foi citado é a dificuldade em manter atividades domésticas realizadas e com mínimas dependências possíveis. Tá, aqui eu escrevi mal pra caramba. Levando em consideração que eu tava no trabalho, né? Mas é o seguinte, para você conseguir ser rígido com suas vontades, você tem que ter tempo livre para isso. Não pode ter muita pendência na sua vida dependendo da sua atenção, né? Por isso que a organização é muito importante. A organização da casa, a organização do pensamento. Porque senão você não tá subindo um degrau após o outro. Você tá regredindo. Não faça dessa maneira, tá? Deixe bem organizado. Vá pisando um degrau atrás do outro. Porque senão vira um acúmulo de coisas, cara. E pra resolver depois desse ponto aí fica bem complicado, tá? Sem ajuda fica bem complicado. Eu já passei por isso, tá? Ó, vamos lá. Pois quanto mais tempo livre temos em nossa casa, em momentos de descanso, melhor é para o trabalho diante do ócio. Pois enquanto estamos afundados por pendências, ficamos sem vontade de reagir por parecerem um acúmulo gigantesco. Exato. Tanto parece quanto é, entendeu? É realmente um acúmulo gigante. E não vai pra frente, cara, dessa maneira aqui. Então leve em consideração meu exemplo e a minha dica, tá? Não faça dessa maneira. Enfim, já tomei tempo demais nesse arquivo aqui. Vamos pra outra coisa. Tá, isso daqui é bem interessante, tá? Não sei se vocês têm familiaridade com um rapaz chamado Salisbury, se eu não me engano. Tá, eu vou colocar o Instagram dele aí. Que ele. Eu acho que é esse. Ele faz um apanhado dos arquétipos, né? Que o que é um arquétipo? Pelo menos o que eu entendo de um arquétipo. Ele é uma ideia que toma forma, certo? Uma ideia que toma forma em qual sentido? O que que, o que que você pensa quando eu lhe digo para você imaginar um leão, né? Claro, tem a aparência física dele, porém tem os atributos, né? Que vem em seguida. Que é a força dele, a destreza, né? A velocidade. Daí por diante, entende? E isso aí são atributos que podem ser introduzidos diante de um arquétipo do leão, por exemplo. E esse arquétipo ele pode ser vinculado a demais outras coisas, entende? Não só utilizando animais como fonte daquilo, mas também pode ser traduzido para fenômenos da natureza, pode ser traduzido para tudo aquilo que tem algum tipo de especificação, de essência, que pode ser traduzido em uma filosofia, né? É isso que eu entendo de arquétipo. E ele faz um uso muito bom disso, para com a filosofia, né? E eu gosto, eu acho interessante. Aqui nessa época eu fiz
um apanhado, né, sobre o espírito masculino, né? Tava precisando disso na época, né? E aqui é fazendo uma comparação com o Sol. Eu acho que essa ideia aqui eu retirei de um conteúdo, né, que eu tava assistindo, que tinha relação, relação não, mas foi criado pelo podcast Saco Cheio. Não sei se vocês têm familiaridade com esse podcast, ou se vocês já assistiram, já ouviram, mas eu gostava pra caramba. Hoje em dia não existe mais, né? Era constituído por duas pessoas, né? Que hoje em dia se separaram, cada um seguiu seu caminho, por questões da vida, né? E foram levadas para caminhos diferentes. Incluídas no mesmo foco, mas por caminhos diferentes, né? E eu gostava muito desse projeto, desse podcast. É um dos podcasts que mais me fizeram pensar nessa época aqui. Fizeram pensar e fizeram evoluir. Muitas das coisas que eu escrevi, muitas das coisas que eu fiz aqui, foi por meio de reflexão causada por eles, né? Que era o Arthur Petri e o Thiago Carvalho. Das pessoas que eu gosto pra caramba, independentemente do que tenha acontecido, né? Enfim, isso daqui é muito, muito conteúdo, cara. Não vou falar sobre isso aqui, tá? Talvez depois, vocês que me dizem aí. O propósito do podcast, interessantíssimo também, né? Não sei se eu escrevi algum comentário dele. Aqui também não escrevi. Eu vou procurar agora algum que tenha comentário. Tá, aqui eu comecei a usar esse processo, tá? De colocar o comentário embaixo do que foi escrito no passado. Aqui, deixa eu ver. Tá, foram coisas que eu fiz até. Isso daqui é um conteúdo mais sobre vontades que eu tive, né? E algumas das quais eu realizei. Como, por exemplo, comprar uma câmera. Pessoas que gostam de arte não podem deixar isso irrelevante, né? Essa questão da fotografia. Se você gosta de desenhar, você vai gostar de fotografar também, cara. É muito parecido, né? E eu comecei a fazer isso. Eu acho que faz um ano que eu comprei a câmera. Um ano ou dois. E tem sido uma experiência muito boa. Não é sempre que eu faço uso dela, mas principalmente em viagens, né? Principalmente em viagens. Carrego ela pra cima e pra baixo quando eu saio de casa. Não tenho tirado muitas fotos aqui da minha cidade, que é algo que eu gosto de fazer, mas eu tenho esquecido de carregar a câmera. Mas eu vou voltar a fazer isso, porque é muito interessante. E isso daqui foi uma crítica que eu fiz a mim. Saindo do foco aqui da fotografia. Aqui, ó. Eu sempre gostei de desenhar, né? Porém, algo que me irrita muito é que eu não sei desenhar de verdade. Eu só sou uma pessoa que tem o dom para aquilo. Porém, eu não sei aproveitar bem, né? Desse dom que eu tenho. E aqui é sobre eu não saber desenhar de verdade, porque eu não tenho técnica, né? Então, eu faço uma crítica bem dura até. Você não sabe desenhar. E tudo que foi feito até hoje é um reflexo tímido. Apenas um reflexo tímido. E caso queira ter realmente uma proficiência, aptidão e o prazer de se chamar de artista, se esforce mais, estude mais e se dedique. Dessa forma, talvez chegue a algum lugar. É, eu estudei, porém por pouco tempo. Porque a vida é complicada, cara. A gente tenta focar em um ponto, porém ela vem e te dá uma rasteira, te colocando outras coisas pra você ter que
focar intensamente naquele momento. Então, eu não consegui manter essa constância por muito tempo no estudo da arte. Porque houveram outras coisas, né, que eu tive que fazer naquele tempo. E não teve como conciliar, de forma alguma. Mas é algo que eu gosto ainda. Por mais que eu faça menos isso hoje em dia, pelo meu foco intelectual aqui no estudo de mim mesmo, mas é algo que eu gosto de fazer, cara. Sabe aquele tipo de coisa que você faz e não vê o tempo passar? É isso, sabe? Duas coisas na minha vida que causam isso, que é a escrita e a arte, o desenho. E é interessante pra caramba, né? Você perceber isso. E eu só pude perceber através desses registros que eu faço. Enfim, apenas dessa forma e somente desse jeito torne o desenho a sua verdade e transforme-se em artista. Eu concordo plenamente. Cara, toda pessoa que ela tem um dom pra algo, não quer dizer que ela já tenha nascido sabendo. Quer dizer que ela tem uma aptidão, meu. Quer dizer que ela tem ali algo que deve ser cultivado, sabe? E algo que eu vou dar uma dica agora pros pais, tá? Pra você aí que é pai ou que pretende ser igual eu no futuro. Preste atenção naquilo que seu filho tem aptidão, tá? Observe de perto, por favor, porque vai ser muito importante pra ele no futuro. Não digo em questão de mercado de trabalho, coisas do tipo, também pode ser uma coisa boa, mas pro desenvolvimento pessoal dele, sabe? Ele tendo todo aquele tempo de quando se é criança pra crescer e focar em algo que realmente é importante pra ele, que tá dentro dele, é muito mais importante do que focar em algo que tá fora dele e é pra entregar pro mundo. Entende o que eu tô falando? Porque isso vai tornar ele mais completo, sabe? E mais forte pra lidar com o futuro. Isso que eu tô falando realmente é um pesar meu, sabe? É uma dor que eu tenho. Porque eu não consegui fazer isso comigo no passado, sabe? Não digo que foi por culpa dos meus pais. Foi por eu ser muito desfoque, sabe? Eu não tenho um foco muito bom nas coisas. Só que tudo isso foi causado por não ter, né, como registrar e perceber esses movimentos da minha cabeça, né? Esses movimentos do meu pensar, da minha mente. O que é muito importante. O que é muito importante de se ter. Enfim, hoje em dia tá melhor, né? Mas toma isso como conselho. Ajude seu filho, seu primo, seu sobrinho, né, a encontrar um propósito. Ademais, o seu filho, né? Com mais foco nisso. Tá, ó. Decidi por deixar os dois pensamentos em conjunto, pois todo tipo de arte tem o mesmo princípio desenvolvido no segundo parágrafo, né? Igual eu discuti agora. Só que aqui é o seguinte, eu separo cada coisa das que estão aqui por tema, né? Então, por exemplo, fotografia não deveria ter ficado junto com o desenho. Porém é o seguinte, se eu separasse a fotografia, não teria tanto conteúdo. Portanto, eu preferi por deixar os dois juntos e fazer essa reflexão em conjunto, né? E toda pessoa que busca ter conhecimento em algo precisa trilhar o caminho do estudo, sem nenhuma forma de pegar atalho. Não tem atalho. A existência de talento apenas demonstra que é necessário o fortalecimento daquele músculo, pois ninguém treina bíceps sem o braço, né? E exatamente, se você tem um bíceps, quer dizer que aquilo ali pode ser fortalecido, pode virar um músculo forte, né? Um músculo que te sustenta. Da mesma forma nas
aptidões intelectuais, né? Do espírito, as virtudes, né? Se você tem aquilo, aquilo pode ser fortalecido. Se eu tenho o dom da escrita, o dom da arte, né? Aquilo pode ser fortalecido. E é esse o foco desse arquivo do desenvolvimento. Mas, como pode ver, nenhum deles está marcado com cheque, né? Por quê? Porque eu não considero que nenhum deles ainda foi discutido profundamente, tá? Vamos lá, esse daqui, ó, que talvez tenha sido um dos tópicos que mais chamou a atenção de vocês, né? Em meio de tudo isso. E realmente, naquela época eu tinha um problema muito grande com mulheres, cara, pra entender o pensamento feminino. E inclusive conseguir ter o afeto feminino era muito complicado pra mim naquela época, né? E aqui é só uma discussão simples e honesta, né, cara? Suas questões com as mulheres precisam de honestidade consigo mesmo sobre suas vontades, né? Se quer algo com ela, seja direto. Porém, não diga explicitamente, apenas intencionalmente. Somente isso. E com o restante você consegue lidar, né? E aqui eu até escrevo: quem nunca teve problema com isso, né? Mas eu realmente estava certo. É simples. Muitas coisas na vida são simples dessa maneira. E se não forem mais simples e fáceis ainda do que isso, né? Porra, cara, entender o pensamento feminino é muito prático, na verdade, muito fácil. E eu digo prático porque, cara, depois que você entende uma vez, o restante fica simples, tá? É um mundo que se abre na sua mente, mas depois a gente entra nessa discussão aí. Porque, calma aí, não, deixa eu fechar o pensamento, na verdade. Porque é o seguinte, são dois mundos muito diferentes e muito complicados de se entender do ponto de vista do outro. Mas a partir do momento que você atravessa essa ponte, cara, tudo fica mais fácil com relação a esse tratar, né? A esse contato de um com o outro. É interessante pra caramba. É meio social, né? Eu gosto disso também. Tá. Isso daqui foi um momento de raiva de mim comigo mesmo, né? Se quiserem ler, leiam aí. Mas é o seguinte, todos nós já tivemos momentos de raiva, né? Por diante daquilo que a gente não conseguiu completar, não conseguiu concluir. Só que é o seguinte, tudo depende de ação, cara. Tudo depende de ação, depende de movimento. E é o que você precisa fazer. Se você tá indisposto ou sem vontade, é só se movimentar, cara. Depois que você adquire movimento, aquilo ali vira inércia e você vai embora, entende? E é o que tá acontecendo comigo hoje em dia. Porém, ainda tem recaídas. Ainda preciso abaixar um pouco, né? Descansar, pensar, recolher meus pensamentos, saber pra onde eu vou, pra poder retornar, porque senão a gente sempre vai cair nesse mesmo buraco aqui, ó, tá? Tudo isso aqui que eu discuti ainda pode voltar, entende? Toda essa raiva que eu senti de mim mesmo no passado é algo que pode retornar no futuro, tá? Porque afinal das contas você continua sendo você mesmo, né? Independentemente do passar do tempo. Você só vai adicionando mais coisas, né? Mas enfim, vamos lá. Início interrompido. Tá. Aqui eu discuto sobre a arte, né? Que eu tive que parar com os estudos, né? Manter-se no agora. Tá. Um pensamento de filosofia interessante também. Como minha mente funciona. Também é um tópico bem interessante. Porém, isso daqui pode virar vídeo, tá? Se quiserem, depois eu faço algo do tipo. Fortaleza. Tá. Se eu não me engano, também discute sobre, né, os arquétipos, né? A guerra,
Não me recordo muito bem sobre o que é. E é a verdade. Tá, e aqui tá em processo. Que é importante você fazer também, tá? Quando algum arquivo seu ficar por metade, deixe bem explícito para você voltar e trabalhar, tá? Enfim, essa é a estrutura que eu utilizo. E como puderam ver, em todo meu arquivo eu coloco uma listagem para aquele arquivo primário, né? Onde estão todos os títulos. Que é uma lista que eu faço e faço esse apanhado. Que é para mim poder voltar, independentemente de qual título que esteja, né? Para mim poder voltar pro passado. Inclusive, esse arquivo aqui é muito interessante. Eu sou católico, né? Eu sou batizado na igreja católica, porém eu fui me tornar mais adepto dos costumes e também da cultura e da religião de 2023 pra cá, né? Que houve essa aproximação. E é uma coisa muito necessária na vida do homem, sabe? Ele tem uma religião, ele tem um pensamento guiado, né? Por uma crença. Porque se ele não tiver, ele cai em limbo, tá? Ele cai no abismo e dificilmente ele retorna. É uma das cordas, né, que salvam. É a religião, tá? Enfim, não é um arquivo terminado aqui, mas eu acho que já deu pra mostrar bem como é que funciona as coisas, né? E eu acho que é um bom final. Terminar com Deus, que também é o início das coisas. Bem, espero que tenham gostado, né, dessa pequena passagem aqui, tá? Se quiserem uma introdução maior dentro desses conteúdos aqui, deixe nos comentários, deixe aí que a gente pode discutir muita coisa daqui pra frente, né? Porque, deixando claro, esse daqui é só o primeiro de muitos cadernos que eu tenho. E que eu nem cheguei na metade dele. Tem muita coisa ainda, tá? Os outros vídeos não vão seguir essa mesma estrutura, porque aqui eu só fiz uma discussão por cima das coisas, né? E o meu intuito primário com isso daqui era mostrar como que eu faço, né? Como que eu organizo. Principalmente essa parte interna aqui de um arquivo conversando com outro. Depois, se quiser, eu explico como é que funciona dentro do Drive, como é que eu organizo. Mas lá não tem segredo nenhum, tá? E é isso. Muito obrigado, né? Por estar aqui, por estar acompanhando esse desenvolvimento. E eu quero que você participe, tá? Então, comenta aí os seus achares, né? Comente o que você concorda, discorda e, inclusive, me passe mais ideias, né? Que eu possa incluir aqui. E deixando claro, eu já usei o Notion, eu já usei o Obsidian. Eu não gosto, cara. Eu não gosto, tá bom? Tchau.